Bom dia, galera. Aqui quem fala é a professora Patrícia, professora de Biologia. Hoje nossa aula é sobre células. Então, nós vamos falar sobre os principais tipos de célula, sobre a teoria celular. Nós vamos conhecer as partes fundamentais da célula, vamos diferenciar células procarióticas de eucarióticas, vamos diferenciar a célula animal da vegetal e também vamos conhecer qual é a constituição da membrana plasmática, tá bom? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Não se esqueçam de anotar no caderno os principais pontos da aula de hoje. Então, pausa o vídeo aí, vai pausando e anotando no caderno, tá bom? Então, olha só, a biologia celular, que é a parte da biologia que estuda as células, iniciou mais ou menos lá em 1667 com um pesquisador que chama Robert Hooke. Lembra desse nome? Porque foi o primeiro pesquisador que criou um microscópio bem simples, tá? Não é o microscópio que a gente tem hoje, mas foi o primeiro microscópio e foi um avanço na época, porque esse microscópio ele foi capaz de aumentar a imagem e possibilitou que a gente visualizasse, né, na verdade, que ele visualizasse um tecido vegetal morto, tá? Que ele não sabia na época, que foi descoberto depois, que a gente chama esse tecido de cortiça. Para vocês identificarem, a cortiça é aquela rolha lá do vinho, tá? Sabe o vinho? Seu pai, sua mãe gosta lá, talvez até, né, seus amigos. O vinho tem aquela rolhazinha, aquela rolha é a cortiça. Então o Robert Hooke pegou a cortiça, fez lá uma laminazinha e observou aquele tecido. Quando ele observou aquele tecido, observa a imagem aí, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vou destacar ela. Letra B. Nessa imagem, ele viu um monte de compartimentos vazios. Esses compartimentos vazios, ele determinou como cela. Esse termo é em latim, não é em português, tá bom? Esse termo em latim, trazendo para o português, nós chamamos de célula. Então, Robert Hooke conseguiu visualizar em seu microscópio espaços vazios, um do ladinho do outro, olha aí no desenho. E ele chamou de célula em português. Então, foi o primeiro pesquisador que conseguiu visualizar a célula. Só que, como eu disse, era um tecido morto. Então, ele não visualizou a célula propriamente dita, tá? Ele visualizou a parede celular da célula vegetal. E como nós já estudamos biomoléculas, o que compõe a parede celular da célula vegetal? É um carboidrato, não é? Então, ele visualizou o quê? A parede celular composta por celulose, carboidrato celulose. Então, foi o que Robert Hooke visualizou, tá bom? E aí, depois, foi compreendido pelos pesquisadores que ele tinha visualizado a parede celular. Então, continuou-se pesquisando, porque a ciência é assim, a ciência evolui, e novos pesquisadores deram sequência aos estudos de Robert Hooke. E o microscópio foi sendo, então, desenvolvido, né? Foi sendo aprimorado. E aí, com o aprimoramento do microscópio, novos tecidos foram estudados, outros animais foram estudados. Observem a imagem. A gente tem aí vários tecidos observados. E aí foi possível então visualizar que diferentes animais, vegetais, fungos eram compostos por esses compartimentos vazios, por essas células descobertas por Robert Hooke, né? Então foi aí que conseguiram entender que todos os seres vivos são formados por células, o que deu origem ao que nós conhecemos hoje como teoria celular. Então, com o surgimento do microscópio,
foi possível observar o tecido dos seres vivos, diferentes seres vivos, tá? Todo tipo de ser vivo. E aí nós vimos que eles têm uma característica em comum, que é o que você vai colocar aí no seu caderno. E essa característica em comum é o que forma a teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Não pode esquecer isso, tá bom? É muito importante. Outra característica muito importante da teoria celular é que, observe o desenho, quando nós temos uma célula pré-existente, o que é uma célula pré-existente? Uma célula que já existe. Ela dará origem a outra através de divisão celular, tá bom? A divisão celular nós vamos entender ela certinho nas próximas aulas, tá? Que nós teremos nos próximos meses. Mas a teoria celular prevê que todas as células se originam de outras células pré-existentes. Então, por exemplo, se você machuca aí, sei lá, tem um corte na sua pele, tá bom? Precisa repor o tecido. O tecido que vai ser o novo tecido que vai nascer na sua pele, como que isso acontece? Será a partir de células que já existem na sua pele, certo? Como está aí no desenho, uma célula pré-existente dá origem a outra, que dá origem a outra, que dá origem a outra, até recompor a sua nova pele, tá? Então, uma célula pré-existente dá origem a outra. E assim a gente forma, então, novos tecidos. Então, sabendo da teoria celular, que todo ser vivo é formado por célula, a gente até se faz uma pergunta, né? Estamos vendo aí a doença do Covid, que é causada por um vírus, e aí a gente vê no Instagram, vê na internet, vê na TV, que o vírus é formado somente por uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula a gente tem um material genético, certo? Guarda essa informação. A célula é composta por 3 partes fundamentais. Vocês já conhecem essas partes, vamos relembrar. As partes fundamentais de uma célula reconheça no desenho, membrana plasmática, que recobre, que delimita, que circunda a célula, citoplasma e material genético. A gente não pode falar núcleo, porque a gente não sabe se é uma célula procarionte ou eucarionte, né? Então, veja lá, voltando na teoria celular, se todo ser vivo é formado por célula, e a célula possui membrana plasmática, citoplasma e material genético, e o nosso vírus tem apenas proteína e material genético, o vírus é um ser vivo? Sim ou não, hein? Nós temos um embate aí com a ciência, porque nós temos a vertente dos cientistas que defendem que o vírus é um ser vivo, porque ele tem material genético, porque ele se reproduz, mas ele só se reproduz quando ele está em outra célula, tá? Sozinho ele não consegue, ele só se reproduz quando ele parasita uma célula. Nós temos também a vertente dos cientistas que defendem a teoria celular, e por isso eles falam que o vírus não é um ser vivo, porque ele não é constituído por célula. Ele não tem membrana plasmática, ele não tem citoplasma. Então, fica aí para vocês pensarem, tá? Se o vírus é ou não é um ser vivo. Então, beleza. Tem que lembrar das partes fundamentais da célula, tá? Toda célula, ela vai ter esses 3 componentes. Conhecendo os 3 componentes da célula, a gente pode diferenciar 2 tipos principais de células. Célula procarionte ou procariótica e célula eucarionte ou eucariótica, tá bom? A célula procariótica é a célula mais simples, é uma célula primitiva, célula procarionte, pró de primitiva, célula que veio primeiro. A célula procariótica lembra sempre de primitivo, uma célula simples.
Se ela é uma célula simples, uma célula que surgiu primeiro, ela formou o núcleo, será? Ela conseguiu organizar grandes estruturas dentro dela? Não, né? Então, o que vai destacar a célula procarionte é a sua simplicidade. Então, a gente tem uma célula que não forma núcleo, então ela não possui o seu material genético delimitado no núcleo, e ela não possui uma coisinha que a gente chama de organelas membranosas ou organelas citoplasmáticas. O que são essas organelas? São compartimentos que a gente tem dentro da célula que desempenham funções específicas, tá bom? Como assim funções específicas? Dentro da sua célula, nós temos, é como se fossem pequenos órgãos, mas a gente não pode chamar de órgão. Órgão é seu coração, seu fígado, seu rim, tá bom? Então, por isso que a gente chama de organelas, não são órgãos. Mas então são compartimentozinhos que desempenham funções como respiração, excreção, digestão, produção de diferentes moléculas como lipídios, dentre outras coisas. Tá? Então, cada organela tem uma função. E a célula procariótica, como ela é muito simples, ela não tem essas organelas. Então, resumindo, como é a célula procarionte? Uma célula simples que não possui núcleo, ou seja, não possui o material genético dentro de um núcleo e não possui organelas membranosas. Não possui. Ela tem apenas ribossomos, que é uma estrutura que produz proteína. Bom, que são aqui essas bolinhas, ó, que eu destaquei. Então, ela possui esses ribossomos que produzem proteínas. Proteínas é a base da vida, tá bom? Tudo se resume a proteína. Nós temos proteína no corpo todo. Vocês lembram da aula de biomolécula? Proteína tem inúmeras funções. O que a gente encontra na célula procariótica? A gente encontra o material genético disperso no núcleo, disperso no citoplasma, tá? Só que esse material genético, nós damos o nome para ele de nucleóide, tá? Ele não forma núcleo. Tá até aqui no desenho, ó. Ele é denominado aí de nucleóide por não formar um núcleo verdadeiro, tá bom? Exemplo de ser vivo procarionte são as nossas bactérias. Aí tem dois exemplos no vídeo para vocês verem de bactérias procariontes, tá? Nós temos duas formas de bactérias. Então, as bactérias são extremamente simples, não possuem organelas e não possuem núcleo verdadeiro. Possuem apenas um nucleóide. Já as células eucariontes, elas são mais complexas. Onde vocês lerem esse prefixo eu, significa verdadeiro. Então, a célula eucarionte forma um núcleo verdadeiro. Se ela forma um núcleo verdadeiro, agora sim nós temos o material genético dentro do núcleo. Então, primeira característica da célula eucarionte, presença do material genético dentro do núcleo. Esse núcleo tem uma membrana que é dele, membrana nuclear. Como que chama a membrana do núcleo, professor? Chama carioteca, tá bom? Lembra desse nome, carioteca é a membrana do núcleo. E a membrana da célula é a membrana plasmática, tá bom? Se a célula eucarionte é mais complexa, agora sim nós temos a presença das organelas. Então, a gente tem as organelas que desempenham as funções específicas aqui na célula eucarionte. É a célula que tem vamos dizer, uma complexidade bem maior do que a procarionte. Exemplo de organismos eucariontes, todo o resto, vegetal, animal, protozoário, nós temos algas e por aí vai, tá? Então, pense em você, eu sou eucarionte.
Olhem aí o desenho, um exemplo de célula eucarionte. Vocês veem o núcleo no meio, onde eu destaquei, e todo esse resto, ó, são as organelas, tá? Aqui a gente tem uma organela que faz a respiração, onde eu coloquei o número 1, é a mitocôndria. Nós temos aqui a organela que realiza a divisão celular, que é o centríolo. Nós temos inúmeras organelas na célula eucarionte, que a gente vai ver mais para frente. As células eucarióticas, elas podem ser divididas em dois tipos, tá? Que são as células vegetais e animais. Células vegetais e animais se diferenciam em algumas características. A maioria das organelas dessas duas células são iguais, mas tem algumas características diferentes, que é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, olha só, o que eu destacar é o que tem de diferente, tá bom? Todas as outras características serão iguais. Então, o que a célula vegetal tem de diferente da animal? A célula vegetal possui uma parede celular, que é essa estrutura que eu destaquei no vídeo. A parede celular, que eu já falei, que vocês já conhecem, mas vamos repetir, é uma camada de celulose, que é um carboidrato, biomolécula que vocês já estudaram, que protege a célula vegetal. Então, função principal vai proteger a célula vegetal. Ela dá rigidez para essa célula. Ela evita a perda de água pela célula vegetal, tá bom? Então, a parede celular ela é essencial para o vegetal. O vegetal está lá no sol, esturricando. O vegetal é fixo. O vegetal precisa de uma proteção extra. O vegetal não se movimenta. O vegetal está lá, exposto. Então, ele precisa de uma proteção extra e ele tem. E com os anos de evolução que passaram, os milhares de anos, foi desenvolvida a parede celular na célula vegetal como uma forma de proteção, tá bom? Então, a parede celular ela é formada de celulose, um carboidrato, e dá rigidez, protege e reduz a perda de água pelo vegetal, tá bom? Então, toda célula vegetal tem parede celular. E a célula animal não tem parede celular, tá bom? Parede celular de celulose, tá bom? Outra característica que só a célula vegetal tem, a presença de uma organela específica que nós chamamos de cloroplasto. Gente, vegetal não faz fotossíntese? O que é fotossíntese? O vegetal não pega lá a luz do sol, mais o gás carbônico e transforma em oxigênio mais glicose? Essa reação é algo que o vegetal faz, o animal não é capaz de fazer. Para que o vegetal faça isso, ele precisa ter uma organela que seja capaz de fazer essa reação. E ele tem. Chama-se cloroplasto. Olha aqui no vídeo, tá aí ó, o cloroplasto destacado. Então, o cloroplasto é exclusivo do vegetal, beleza? Uma terceira organela que é exclusiva do vegetal é o vacúolo de suco celular, destacado aí na imagem. O vacúolo de suco celular, ele vai atuar na regulação hídrica dessa célula. O que é a regulação hídrica? Ele regula quanto que entra e quanto que sai de água. Então, por exemplo, sei lá, chove, né? Ou então o vegetal está no solo, ele precisa absorver a água. O vacúolo vai trabalhar nesse controle de água, de quanto entra e quanto sai. Detalhe,
A água dentro de uma célula é importante, por exemplo, para controlar o pH dentro da célula. Uma célula muito ácida não é interessante. O vegetal pode morrer se a célula estiver muito ácida. Ou uma célula muito básica também não é interessante. O pH tem que ser ideal, tá certo? Então, o controle de quanto entra e o quanto sai de água naquela célula é muito importante. E é o vacúolo de suco celular que faz isso. Então, somente a célula vegetal tem esse tipo de vacúolo. Existem outros vacúolos, tem o vacúolo digestivo e etc., que animal tem também. Então, vocês têm que destacar que é o vacúolo de suco celular, tá certo? Agora, passando para a célula animal, nós encontramos uma diferença importante de mencionar. Na célula animal, nós temos uma estruturazinha chamada lisossomo. O que é o lisossomo, professor? É uma organela que é responsável pela digestão da célula. Então, ela digere moléculas que precisa, ela digere o que for necessário para que a célula possa ser nutrida. Ou então precisa reciclar algum componente lá da célula. Vai ser o lisossomo que vai realizar, tá bom? E ela é exclusiva da célula animal. Então, essas são as principais diferenças, tá? Nós temos outras, mas essas são as principais diferenças da célula animal e da célula vegetal que vocês precisam guardar na mente. E aí, esse é um resuminho para que vocês possam, então, colocar no caderno e estudar para a prova. Agora, pensando em membrana plasmática, você precisa conhecer as suas funções e qual a composição dessa membrana. Pensa só, se a membrana plasmática delimita, circunda a célula, ela vai proteger a célula. Então, ela delimita a célula, ela separa o meio externo do interno. Então, ela está guardando tudo que está dentro da célula. Então, ela separa o ambiente interno do externo. Ok, está protegendo a célula. Protegendo do quê? Contração de qualquer agente externo. Qualquer coisa. Uma bactéria, uma toxina, qualquer agente externo. Certo? Se nós temos essa barreira, a membrana plasmática funciona como uma barreira. Se existe essa barreira, não vai entrar qualquer coisa dentro da célula, certo? Se não entra qualquer coisa dentro da célula, se nós temos uma barreira, nós já temos outra função. A membrana plasmática controla o que entra e o que sai da célula. É como se fosse um porteiro, né? Deixa entrar o que quer. Então, a membrana plasmática vai controlar o que entra e o que sai. Na biologia, a gente chama isso de permeabilidade seletiva. Seletiva, seleciona o que entra. Então, seletiva, de selecionar. Permeabilidade, entrar alguma coisa ou não. Então, o nome já te ajuda a entender, não precisa ter medo desse nome, tá bom? Além disso, na membrana, nós temos estruturas, que eu vou destacar na imagem, ó, prestem atenção. Essas estruturas, que a gente chama ela de glicocálix, tá? Elas detectam sinais do meio externo. Por exemplo, chega um vírus, chega uma bactéria, é essa estrutura que vai detectar esse sinal e vai informar, olha, nossa, é perigo, não deixa entrar. Ou então, olha, é perigo, produz anticorpo aí, tá bom? Então, a membrana consegue detectar esses sinais do meio externo. Ela é muito importante para nós. Então, conhecendo as funções da membrana, a gente precisa entender a sua composição. Quais moléculas formam a membrana? O que tem na membrana? A membrana é formada por 3 moléculas principais, tá? A primeira, vocês já conhecem, são os lipídios. Vamos destacar na figura, olha lá os lipídios. Nós temos 2 camadas de lipídios.
Por isso que a gente fala que a membrana é uma bicamada. Ó, então a gente encontra aqui a primeira camada de lipídio e a segunda camada de lipídio. Na membrana, a gente também tem proteínas. Olha aqui uma proteína atravessando a membrana, que a gente chama de transmembrana. E a gente também tem proteínas que estão só na parte de cima ou só na parte de baixo da membrana, que a gente chama de proteína integral. Então, o segundo componente da membrana, proteína. E a gente ainda encontra o que eu falei lá que compõe o glicocálix, que são carboidratos. Olha aqui os carboidratos. Então, na membrana, a gente tem 3 componentes: lipídios, proteínas e carboidratos. Então, veja só, a membrana plasmática é uma bicamada, porque a gente tem 2 camadas, bi de 2, lipo de lipídios, proteica de proteínas. Então, bicamada lipoproteica. Beleza? E ainda encontramos o glicocálix, que é aí esses carboidratos que estão ancorados na membrana. Eles podem estar ancorados nos lipídios ou nas proteínas, tá bom? Esse modelo da membrana foi descrito lá em 1972 e ele ganhou o nome de modelo mosaico fluido. Não pode esquecer esse nome de jeito nenhum. Esse mosaico, ele é um modelo muito bem aceito, até hoje é utilizado, tá bom? É um mosaico porque são pecinhas, uma em cima da outra, como se nós tivéssemos pecinhas, uma em cima da outra, ó, um mosaico. E fluido porque ele tem movimento, a membrana se movimenta, a membrana não é rígida, então ela é fluida, tá bom? É um mosaico fluido, então não pode esquecer. Se pedir para você descrever o modelo do mosaico fluido, você vai falar que a membrana tem os lipídios, as proteínas, os carboidratos, como eles estão distribuídos, tá bom? Não pode esquecer de falar do movimento da membrana, que ela não é rígida, tá certo? E detalhe, os lipídios que estão na membrana, na nossa bicamada lipídica, eles são um tipo especial de lipídio, o fosfolipídio. Olha lá, fosfolipídio. Esse fosfolipídio está aqui no nosso desenho, ó. O fosfolipídio, ele tem uma cabecinha e uma cauda. Olha a cauda aqui. E nós já vimos e vamos repetir. A cauda do lipídio, que está aqui no meio do nosso desenho, olha as caudas do lipídio aqui no meio do desenho. Essa cauda, ela odeia água, ela não quer saber de água. Ela não tem afinidade por água. Por ela não ter afinidade por água, nós chamamos essa cauda de hidro, de água, e fóbica, de medo, tem medo da água, fobia. Então, no meio da nossa membrana, não passa água, não passa. Porém, a cabeça, ó, a cabeça do nosso fosfolipídio está em contato com o citoplasma. E o citoplasma é líquido. Líquido tem água? Tem. Então, a cabeça do nosso fosfolipídio tem afinidade pela água. E por isso nós chamamos ele de hidrofílico. Tem afinidade pela água. Então, tanto fora quanto dentro da nossa membrana, dentro não, né? Das duas partes de fora, em cima e embaixo, elas têm afinidade com a água. E essa parte aqui do meio, deixa eu destacar de outra cor. Essa parte aqui do meio, ó, ela não tem afinidade com a água. É uma cauda hidrofóbica, tá? Então, o nosso fosfolipídio tem essa característica. Nós chamamos de moléculas anfipáticas, onde nós temos uma parte que tem afinidade pela água e uma parte que não tem afinidade pela água, tá bom? Não se esqueçam dessas características. A aula de hoje é sobre isso,
tá bom? Na próxima aula nós veremos sobre transporte através da membrana. Então é isso, pessoal. Até mais. A gente se vê na próxima aula.